Olá, meus amigos, tudo bem? Hoje eu estou aqui numa região muito especial, uma região central e turística histórica de Milão, na Itália. Esta igreja aqui atrás, que vocês estão vendo, é uma igreja importante, é uma igreja católica, e foi justamente aqui, nesse lugar, onde aconteceu o famoso Edito de Constantino. Você sabe que a igreja cristã passou por algumas fases. Está passando ainda. Nós estamos na 7ª e última fase da igreja cristã. A primeira fase foi do ano 31 até o ano 100, começando na cruz de Cristo, terminando com a morte do último dos 12 discípulos. Depois, a igreja passou por uma segunda fase, do ano 100 ao ano 313. No finalzinho desta segunda fase, aconteceu que o povo de Deus, a igreja, estava sendo terrivelmente perseguida. E foi justamente aí que Constantino, imperador de Roma, ele faz um decreto e ele elimina definitivamente a perseguição aos cristãos. Ele aplica então o que nós chamamos de tolerância religiosa, e deu aos cristãos a liberdade total para servirem a Deus e exercerem a sua fé. Com isso ele foi aclamado, apoiado e valorizado. Depois, com o passar do tempo, então esse edito foi dando a Constantino aquele apoio político e também religioso. De fato, ele foi o primeiro imperador a receber um título papal, que seria Pontífice Máximo, por tudo que ele fez em favor dos cristãos. Mas, logo depois, no dia 7 de março do ano 321, acontece então o decreto de Constantino. Esse decreto, também conhecido como decreto dominical ou edito dominical, aconteceu também aqui. O decreto em que ele aproveita todo o apoio que tem dos cristãos e ele faz então agora uma mudança do dia do Senhor, do sábado para o domingo. E nesse decreto, nesse edito, ele fala claramente assim, que todos os moradores da cidade, todos os juízes, os artífices, todas as pessoas importantes da cidade descansem no venerável dia do sol. E aí começou essa mudança gradual. Por quê? Porque o sol era considerado uma divindade, por exemplo. O paganismo adorava o sol. Então o cristianismo, quando recebe o apoio de Constantino, recebe e mantém dentro das suas crenças alguns princípios do paganismo, até os dias de hoje, como imagens, como a guarda do domingo e como outras práticas mais. E esse decreto do dia 7 de março de 321, então, quando ele chama as pessoas para descansarem no venerável dia do sol, ele começa então a dar uma ênfase ao primeiro dia da semana, que era o dia dedicado ao sol. E mais tarde, esse dia recebeu o nome de domingo, e mais tarde se tornou um dos mandamentos do catecismo. Hoje, se você pegar o catecismo, você vai ter o terceiro mandamento falando sobre o domingo e os dias de festas. Assim começou a mudança do sábado para o domingo, com esse decreto, esse edito de Constantino, justamente aqui em Milão. Aqui eu estou exatamente pertinho da igreja onde tudo isso aconteceu. E atenção, essa mudança causaria uma série de problemas. Hoje, por exemplo, pessoas do mundo inteiro, denominações várias, aceitam o domingo como dia do Senhor e rejeitam o sábado como dia do Senhor. Então, essa mudança ocorreu exatamente aqui. Nós sabemos que a palavra de Deus não pode ser mudada. Os 10 mandamentos foram escritos pelo dedo de Deus, conforme está em Êxodo capítulo 20 e também Êxodo 31, verso 18. E o que Deus escreveu é imutável, não pode ser mudado. A lei de Deus é eterna, é permanente. Mas aqui houve então esse decreto justamente para fazer essa tentativa de mudança. E hoje, infelizmente, milhares e milhares de pessoas pelo mundo todo rejeitam o sábado do Senhor, que é o 4º mandamento, escrito pelo dedo de Deus, para aceitar o domingo, que foi uma ação humana, uma ação política, realizada aqui em Milão, aqui exatamente neste lugar onde eu estou. Eu espero que você mantenha-se firme na Bíblia, firme na palavra, obedecendo a Deus e guardando os seus mandamentos. Que a gente não negocie a nossa fé, não negociemos os nossos princípios, mas que a gente possa amar a Deus, aceitar Jesus como Salvador e guardar os seus mandamentos, como diz a palavra de Deus. Ainda que a gente sofra privações, provações e perseguições. E nós sabemos que os que guardam a lei de Deus serão perseguidos. Quem guarda o sábado também vai ser perseguido. Mas mesmo assim, vale a pena servir a Deus, andar na verdade,
e guardar os mandamentos de Deus. Eu decidi guardar os mandamentos de Deus. E eu tenho certeza que você também decidiu. Então, vem com a gente, chega mais perto, vamos estudar mais a Bíblia e vamos nos aprimorar ainda mais. As fases do cristianismo foram passando até chegar, por exemplo, à sexta fase. Quando Deus, da quinta para a sexta fase, Deus levanta pessoas, reformadores, em vários lugares do mundo, para realizarem a restauração das verdades. Verdades que foram rejeitadas, ignoradas, pisadas e jogadas por terra. E hoje Deus tem levantado pessoas do mundo inteiro para restaurar as verdades da sua palavra. Que Deus abençoe você, que você fique na Bíblia, na palavra, nos 10 mandamentos, com Jesus no coração e os 10 mandamentos como estilo de vida. E não negocie a sua fé jamais. Vale a pena seguir a palavra de Deus. Está escrito que mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Atos 5, verso 29. Que Deus te abençoe. Você aceita seguir a Bíblia e guardar os mandamentos de Deus? Se você aceita, escreva aqui nos comentários a sua decisão. Um forte abraço, Deus te abençoe e diretamente de Milão, diretamente desta igreja que é histórica e que tem tudo isso que acabei de falar para você, eu mando essa mensagem especial, esse Chega Mais Perto para você. Deus te abençoe. Amém.